Já estamos juntos, já voltamos aqui para mais uma edição do Além dos Fatos. Muito obrigado a você ligado, conectado com a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, aí pela internet. Você que nos acompanha pelo velho e bom radinho, usa aí o rádio para ouvir a nossa programação, tá aí acompanhando. Eu às vezes uso, hoje por exemplo, estava ouvindo Vida e Saúde numa antiga TV. Teve um aparelhozinho que é uma TVzinha, pequena, portátil, e que também é rádio e tal. Estava ouvindo ali o Vida e Saúde hoje pela 101,3 FM. Eu não sei como é que você acompanha a gente aí, qual o sistema que você usa, mas qualquer que seja, seja bem-vindo. E você também pode visualizar, tem imagens do programa circulando aí pela internet, exatamente. E você vai poder ver que Patrícia Matter está aqui. Sempre aqui. Tanto rubra hoje. Começou já. Começou. Bom, estou de casaco vermelho. Quem quiser ver, assista youtube.com/Novo Tempo Rádio. É sempre veríssimo, Patrícia. Você pode ver também facebook.com/Rádio NT. Mas não só assista, curta também. Compartilhe com seus amigos os programas que a gente faz ali todos os dias ao vivo. Tem Vida e Saúde de manhã, né, Veríssimo? Tem Clube da Música meio-dia, tem o Além dos Fatos agora nesse horário das 5 horas, horário de Brasília. Exatamente. Né? E aí você falou das formas como o pessoal ouve a rádio. Sim. Lembrando que a gente tem um aplicativo da rádio, é gratuito, né, Veri? Exatamente. Você pode baixar aí o nosso oficialzão, o aplicativo oficial aqui da Rádio Novo Tempo para ouvir a nossa programação. E é interessante que quando você baixa o aplicativo, você passa a ter aí a programação não só da nossa cabeça de rede, né, de onde a gente gera a programação para todo o Brasil, mas também nas nossas rádios em todo o Brasil, espalhadas aí pelo país. Pode também tem o aplicativo em espanhol para você baixar também. É uma festa, é uma maravilha. Isso aqui é bom demais. Ouvir só a rede aqui, saiba que em cada rádio local nós temos locutores locais, tá? A Rádio de Porto Alegre, programação especial. Tem o Tobias e Isael, entendeu? Então, todas as rádios nós temos os locutores locais ali, para você se identificar bem ali com a região. Exatamente. Agora, para você ver aí a nossa colorada Patrícia, então você... Não sou colorada. E fim de papo. Ela tentou me levar para outro lugar para não falar desse colorado que ela está aí. Mas olha aqui, então é o seguinte, se conecte conosco, porque ela também está com a gente, Maiara Costa. Hello, Maiara. Salve, salve, tudo bem? Salve, tudo bem. Depois de mais um dia aí, mais uma terça-feira aí no currículo, né? Enfim, acumulada na vida. Mais uma. Finalmente, quase missão cumprida, né? Quase. Ou vai pregar depois? Não, hoje não. Não? E outra coisa importante, né? Vamos usar o começo do programa aqui para falar que a agenda de Maiara Costa para pregar em 2022 já era, né? A agenda de 2022 foi. Quem marcou, marcou. Quem marcou pode marcar também, mas não para 2022. Quem não marcou, marcou. Né? Eu acho que é bom garantir logo, viu? Porque do jeito que foi embora a agenda foi embora de 2022. Exatamente. Para 2023, já que a gente está quase lá. Falta pouquinho, né? Falta só... Para 2023. Falta pouco mesmo. Quase. Mais da metade, já passamos da metade do ano, né? De 2022. Sim, já passamos da metade. Daqui a pouco eu estou de aniversário. Entreguei. Spoiler, vai ter bolo? Vai. Entreguei. Eu que pergunto, vai ter bolo? Vai. Bolo. O aniversariante pode trazer também. O aniversariante pergunta, né? Vai ser em dia de semana? Então. Vai cair num dia de semana? Dia 26 de julho. Que dia vai cair? Vamos ver aqui. Que dia vai cair? A gente faz uma festinha aqui pro velho. Bonitão o calendário. Terça-feira. Tá perto. Hoje. Julho? Olha aí. Tá chegando numa terça, Maiara. Olha. Um dia parecido com este, né? Um dia quase semelhante a esse aí, velho. Então tá aí, ó. Mas por que eu falei que eu tô aniversariando? Porque a gente falou da agenda da Maiara. E aí você falou que já encerrada pra esse ano. Eu acho que é muito aniversário. Eu caduquei agora, hein? Caduquei. Mas, a gente falou que o ano já tava avançando. Exatamente. E então, já que já avançamos. Velho. Acorda, menino. Acorda, menino, como diz o apresentador de TV. Olha aqui. Olha, velho. Né? Olha só, e para o pessoal que quer marcar para 2023, então, para não marcar, né? Não ficar marcando toquinha aí, como a gente fala. Qual é o contato, Maiara Costa? Tem um contato, tem um número.
que eu sempre digo, né? Não é o Conta meu o contato. número pessoal, particular. Então, o número que eu vou passar aqui não adianta ficar ligando pra querer conversar comigo, porque não é o meu número, tá? Esse número é um número de contatos única e exclusivamente pra agenda, tá? Sim. Então, é o 12, né? O DDD, né? 12 9 9657 0195. Repita. 12 9 9657 0195. Ok, então, É de WhatsApp, né? De esse WhatsApp. número, então dá pra mandar mensagem. perfeitamente. Lá nas suas redes também, o pessoal fica sabendo de suas ações aí, suas atividades, seus Sim. projetos, as redes que são Maiara Sincera lá no no YouTube. E o @Maiara Costa _oficial no Instagram. Yes, no Insta. Sigam lá a nossa querida colega Maiara Costa, que nos ajuda aqui com o programa sempre, né? Tá sempre aqui no Além dos Fatos, dando aquela força especial. Bom, Patrícia Mater, Patrícia, caríssima Patrícia. A Olha. parte tá rubra, eu tô coloridinha. Você está colorida, você está multicores. Multicores, não dá pra, Combina com muita coisa, né? Combina. Essa blusa aqui. não dá pra taxar você de esse ou aquele lado lá da torcida. Só a Não. Patrícia mesmo, que ela é colorada. Ela não gostou, não. Sem comentários. Pois é. Fique. E sem partido também, sem lado de torcida. Vamos toda a massa marcando presença aqui com a gente, que é sempre bom demais. E olha aqui, a gente quer saber de você que tá aí com a gente. Aliás, o WhatsApp, tá? O WhatsApp aqui. Fala, Patrícia, o WhatsApp. Falar o WhatsApp para você participar, mandar a sua pergunta, porque eu tenho certeza que você vai ter dúvidas em relação ao tema de hoje, vai ter perguntas e a nossa convidada vai responder para você, tá bom? É o 12 981 51 0081. Vou pedir para o Abraão colocar aí disponível no GC para quem está assistindo no youtube.com/Novo Tempo Rádio ou facebook.com/Rádio NT. Abraão, pode colocar o WhatsApp aí no GC para o pessoal copiar, mas para quem está apenas ouvindo, vou repetir. 12 981 51 0081. Manda a tua pergunta para cá. O Abraão já veio aqui pro pessoal conhecê-lo? Ainda não. Isso é um desafio, hein? Trazer o Abraão aqui. Agora? Trazer o Abraão aqui pro pessoal conhecer aí. Já que já conhecem o Christian, já conhecem o Betinho, muitos já conhecem o Betinho pelos programas que ele trabalha aqui. E o nosso diretor de imagens interino é o Abraão, o jovem Abraão Lincoln. Né? Cadê, Abraão? Dá Cadê? tempo de vir? Vem cá, Abraão. Ele pôs a imagem aqui. Pode vir aqui, Abraão, para o pessoal conhecer você também, tá? Antes da gente mostrar o tema aqui do programa de hoje, será que ele vem? Será que Está vindo. está vindo? Olha, o Abraão está Ouça os passos de um Abraão que se aproxima. Ouça os passos. Olha, eu achei que não, né? Fique aqui, Abraão, fique aqui. É que ele tem que ficar aqui, que a imagem tá daqui, não? Ou você colocou? Ele pode pegar ali, ó, da câmera aqui, ó. Não, ele Ah, não colocou. vai- você que colocou, é verdade. Tá Abraão, Ele mesmo colocou a imagem. gente, esse é o Abraão, Disfarça, nosso gente. parceiro, nosso diretor de imagens interino, tá aí cuidando. O Christian tá de férias, não é isso? Isso, Tá. daqui a pouco ele volta. Acho que daqui não sei quanto, uns 10. Eu uns acho que dia 15 mais ou 24 ele volta, já o Christian. Apesar da barba, eu falei, né, que o Abraão Lincoln é nosso juvenil. Ele tem um nome chique, né, Abraão? Você sabe de onde veio a inspiração pro teu nome? menos. Não sabe? Perguntar pra dona Nome de um Provavelmente saiba, mas presidente não. americano. Volta lá, Abraão. Abraão é o nosso volta, juvenil, obrigada. apesar da barba, né? O nosso mais jovem aqui da equipe. Legal, legal. Bom, vamos lá lançar aqui a nossa temática de hoje. Estamos aguardando ainda também o contato com a nossa convidada de hoje, que ainda não apareceu aqui na nossa outra tela. Mas vamos lançando, enquanto isso, a nossa pergunta para você. Qual é a melhor técnica para ensinar uma criança a se alimentar de forma saudável? Essa é a pergunta que não quer se calar, hein? Qual é a melhor técnica? É um desafio, Maiara Costa, né? Você e Patrícia, evidentemente, não sei se criaram sobrinhos, se tiveram crianças por perto. A gente sempre tem uma criança por perto. Eu que tenho os filhos dos meus amigos. né? também. Olha, velho, sabe o que eu lembro, e Maiara? Que desde pequenininha minha mãe, minha avó, elas me davam para comer frutas, verduras, sabe a cenoura pequenininha, Aham, assim? Vários tipos, assim, de legumes e frutas desde pequena. E eu nunca tive dificuldades para comer esse tipo de alimento.
Eu acho que é porque eu comi desde pequena, né? Na gravidez, eu sei que a minha mãe, durante a gravidez, também tentava comer comidas saudáveis, muitas verduras, muitas frutas. Eu acho que com certeza não, eu tenho certeza que isso contribui. Vou fazer uma pergunta boa para Maiara agora. Maiara, se prepara então para a pergunta boa. A pergunta boa é a seguinte: você gosta de brócolis? Sim. Pergunta gosto boa, também, respondida com sucesso. Gosto do brasileiro, mais do que do ninja. Do ninja. Porque o brasileiro é aquele verde bem escuro com aquele Isso, talo maior, ele exato. é bem saboroso. Aham. O ninja também é gostoso, mas sim, eu gosto de brócolis. Por que eu perguntei? Porque a gente vai perceber durante o programa aqui que tem a coisa do brócolis. Brócolis sempre aparece quando se fala, né? E o jiló? Pois é, tem a rúcula, tem o jiló, que são Quiabo. são bons alimentos. Mas sabe o que acontece, velho? Como a gente tá falando de crianças, uma criança, ela não nasce com os seus gostos já definidos. Yes. Ninguém nasce com gostos já definidos. Então isso significa que você vai ter que passar por um processo De adaptação. de construção mesmo, de um gosto, da formação de bons hábitos. Eu Exato. acho que muitas crianças, só de olharem a aparência, já dizem que não gostam sem nem ter provado. Assim Muito. como muitas crianças, ao olhar, por exemplo, para um doce, sendo que nunca comeu um doce, às vezes o pai, a mãe, o responsável olha para a expressão daquela criança e fala assim: ah, tá com vontade. Não tá com vontade. Porque nunca comeu, então não é isso, entendeu? Só tá, talvez, achando diferente por causa da cor, e etc e tal. Eu queria dizer o seguinte: a maturidade vem e você começa a administrar essa coisa dos gostos também, né? Por exemplo, eu sou um tanto rebelde em relação à questão dos gostos. Eu sempre detestei o sabor do jiló, mas eu como jiló. Olha que rebeldia. Eu como jiló, mesmo detestando o jiló. É aquela coisa, você é adulto, você cresce, você passa a administrar. Não gosto, mas... É igual a época que a gente tá vivendo. É difícil comer salada no inverno, não é? Mas a gente come mesmo assim, porque Sim. sabe que é saudável. E essa coisa que você falou aí de não gostar, mesmo sem provar, isso avançou muito, ou sempre avançou. Não vou falar de geração, para ninguém me cancelar aqui, mas essa geração é aquele produto lá, ou essa outra é esse outro produto. Mas não, as pessoas, os adolescentes muitas vezes, né, pessoas que já têm um pouco mais de idade do que as crianças, mas que também tem essa coisa, olha assim, não, quero não. Não, eu por muitos anos da minha vida, eu dizia que não gostava de comer alguma coisa sem nunca ter provado. Aí até eu desenvolver o paladar para aquilo. Então sim, o paladar é uma coisa que ele vai precisar ser desenvolvido. Pois é, pensando em tudo isso que a gente falou aqui, essa pergunta fica bem legal. Qual é a melhor técnica para ensinar uma criança a se alimentar de forma saudável? A nossa conversa deu bons parâmetros aqui, no sentido de que Maiara colocou bem lá, né, que os gostos ainda não estão definidos e a ajuda dos gestores ali, das pessoas que estão em volta das crianças, e a sabedoria também, né? Para nutrir essa turminha vai ajudar e muito, né? Olha, velho, eu já ouvi falar de pais, de profissionais da área da nutrição. Eu já ouvi dizer que quanto mais colorido for o prato, mais vai despertar o interesse por se comer aquelas cores que estão no prato. Acho interessante. Então o prato, ele tem que ser colorido. Ele tem que ser colorido. Eu já ouvi dizer, tem até musiquinha, que tem que ter pelo menos 5 cores dentro do prato. Amarelo, vermelho, laranja, o branco, o marrom ou preto, enfim, né? Então assim, o verde. Então eu já ouvi dizer isso, entendeu? Que quanto mais cores tiver dentro de um prato, mais atrativo é. Porque, ó, vamos lá, velho. Acho que vocês sabem, né? Que a gente come... não apenas por aquilo que... a gente não come apenas com a boca, né? A gente não se alimenta apenas com o paladar. Mas a gente se alimenta, né? Através daquilo que nós estamos vendo, através do perfume, né? Da comida que nós estamos sentindo. Algumas crianças, eu já observei, as crianças quando elas estão começando a entrar naquela fase, né? De substituir o leite materno pelo alimento mais sólido, né? Que começa a introduzir a dieta.
As crianças, elas se interessam em comer até mesmo por aquilo que elas tocam, né? Tem muitos pais que deixam as crianças tocar a comida, né? Pra poder sentir a consistência, entender a diferença. Então, assim, o que eu quero dizer, a gente come com os nossos sentidos, com os olhos, com né, o olfato, com o paladar, com o tato, em alguns casos também. Então, assim, métodos, né? Tem que ser assim, quanto mais colorido for, né? Eu já ouvi dizer isso e já vi acontecer isso com crianças, né? Quanto mais colorido for, melhor, né? Mais desperta o interesse, né? Por cada alimento. E a gente sabe que os alimentos, eles são separados em cores. Deus é muito, né? O Criador foi muito, muito sábio em fazer assim. Porque cada grupo de alimentos, se você observar que estão divididos em cores, cada uma daquelas cores, né, daquele grupo de alimentos, representa os nutrientes que estão contidos ali. Então, eu entendo que é uma maneira é uma boa maneira de despertar, né, o interesse, a curiosidade e mostrar, né, como a gente encontra sabor, né, e variação em vários tipos de alimento. Né? E eu estou aqui tendo assim um bom pensamento acerca de Maiara mais para o futuro, né, na área da nossa convidada de hoje aqui também nos ajudando nesse sentido. Porque olha só, hein? Surfou legal aí nessa onda especial. Sobre o que a Maiara não É fala? comida, né, velho? Boa. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar, porque ela já está ali devidamente posicionada. Então vamos lá. Olha, as férias das crianças chegaram. E para você que está passando tempo com elas em casa, tem aquela coisa tem as colônias, né? Tem a escola cristã de férias, tem as colônias de férias, tem várias situações, mas tem a casa de férias também, que às vezes é a sua, né? E aí enche aí com os seus filhos, os parentes, os primos, priminhos, os sobrinhos lá, e também os vizinhos, chega todo mundo e costuma ficar pro alimento, né? Então olha só, é aquela festa, uma festa legal. Pois é, para você que está passando esse tempo aí com as crianças em casa, esta é uma oportunidade boa para educar, né? Vários assuntos, inclusive a alimentação que a gente está falando por aqui. E como é a alimentação do seu filho? Como é que o seu filho tem se alimentado? Quem sabe ele é daqueles que faz birra, né? Bate o pé no chão na hora das refeições e só quer saber de doces, olha os doces aí, salgadinhos, comidas industrializadas. Sua criança costuma recusar, olha o brócolis aí, costuma recusar brócolis, cenoura, beterraba e outros alimentos saudáveis e nutritivos que você tenta em vão oferecer. O que fazer para que ela aprenda a comer de tudo sem reclamar? Hoje vamos conversar sobre a importância de bem alimentar a criançada e por isso ela voltou, ela está conosco, ela é parceira desse programa, a nossa querida Liliane Neto, né, que já faz parte aqui, eu já falo o nome dela sem olhar no roteiro, porque ela já faz parte do nosso time, é sócia aqui. Tudo bem, Liliane? Um prazer ter você de novo com a gente. E para falar de comida, né, Maiara? É isso aí. Olá, boa tarde, prazer é todo meu estar aqui com vocês. E espero que nós tenhamos um bate-papo super gostoso hoje. Bom, bem sugestivo. Tá bom o som, a posição na câmera? Ok, bem sugestivo, né? Um bate-papo gostoso quando a gente está falando de alimentos, de comida. Né, Mayara? Falar de comida é bom ou não é? Falar é bom, comer é melhor, né? Muito bem. Então vamos logo para a Liliane entrar no nosso papo. Explica pra gente como deve ser essa alimentação saudável. A propósito, quando a gente pensa em alimentação saudável, aí você vai para a mídia, você encontra lá o pessoal falando em alimentos saudáveis que são servidos nas escolas, ou aqui, ou ali, ou em casa e tal. E às vezes a gente percebe que no meio ali tem alguns itens que nem são tão saudáveis assim, né? Principalmente se colocados em excesso para a criançada. Então, dê uma ideia pra gente, uma noção rápida aí pra gente. O que é essa alimentação saudável e como deve ser para essas crianças, principalmente nesse período de férias, com essa agitação toda do recesso? Veríssimo, estou aqui ouvindo o bate-papo de vocês, estou rindo bastante, viu? Porque realmente comer é bom demais. E tem algumas coisas que mexem com o nosso paladar de uma forma diferente, né? Nós conseguimos perceber que esse paladar, ele muitas vezes já está deturpado, a gente se expôs a muita coisa que é considerado aí vilão. Uhum. Mas aí, como é que a gente define, né? O que é saudável, o que não é? Numa frase muito simples, a gente fala o seguinte:
coma comida de verdade. Porque a comida de verdade, né, como ela veio da natureza, da forma que ela foi concedida por Deus, é a melhor forma de nós consumirmos aqueles alimentos. Então, o alimento in natura, minimamente processado, a comida que você sabe dizer o nome dos ingredientes, porque quando você olha o ultraprocessado, você vê aquele monte de nomes que sua bisavó com certeza não saberia nem o que é. Então aí tá um bom conceito para a gente começar a definir assim, o que é saudável, o que é alimentação saudável. Aliás, sobre estes industrializados, desculpa, quase sempre não é aquilo que é anunciado, né? É anunciado que é o item esse, mas se você for descobrir lá atrás, você vai saber que foi utilizado uma série de outras coisinhas lá, né? E nem sempre coisas limpas também. Pois é. E as crianças, elas nascem, né, dentro de um lar, de uma casa, que já tem os seus hábitos formados. Então, a primeira lição, né, que nós precisamos ter como adultos é que precisamos aprender um pouco mais dessa culinária, um pouco mais desse conceito de saudável, porque é muito difícil para uma criança inserida dentro de uma casa ela ter um conceito diferente da família, né? Tá todo mundo ali comendo uma pizza e você vai lá e dá a papinha para a criança. Ela vai começar a assimilar que em algum momento que o que ela está comendo não é o que a família está comendo. Certo. Então, um dos primeiros passos é o exemplo. Ô Liliane, quando deve começar essa alimentação saudável? É quando a criança começa a comer alimentos sólidos? Ou é durante a gravidez da mãe? Ou é antes da mãe engravidar? Fala pra gente. É antes da mãe engravidar. A gente hoje tem o conceito, né, dos 1000 dias da criança, que é um conceito muito sábio, né, desses primeiros 1000 dias que a criança tem de vida, que começa nessa fase gestacional, mas já se vê o impacto da alimentação, da nutrição, na epigenética, né? Tem um termo que chama epigenética, que é um reflexo da alimentação dentro da formação do gene da criança. Então, essa mãe, né, essa mulher que está pensando em engravidar, é muito interessante que pelo menos uns 3 meses antes ela tenha essa modificação na alimentação, né? Essa melhora, o quanto antes melhor, mas pelo menos aí uns 3 meses antes, seria muito sábio da parte de uma mãe já começar a mexer com seus hábitos, na gravidez também, entendendo que a criança está recebendo todos os nutrientes ou todos os elementos, né? Não necessariamente nutrientes, mas sujeiras mesmo que a gente vai consumindo. E a amamentação também vai ser esse outro momento que a criança vai estar continuando esse consumo de alimentos. Esse processo aí da alimentação nessa fase vai se refletir no restante da vida da criança? Por que é tão importante o primeiro alimento, essa primeira fase da alimentação? Essa fase, né, nós falamos que a amamentação, ela precisa ser exclusiva durante 6 meses e mantida, se possível, até os 2 anos. Então, essa é uma experiência muito importante, né? Que se você que é mãe, tá aí nesse momento de decisão, né? O que fazer para o seu filho, a amamentação é uma ótima herança. Então, invista na amamentação, mantenha o máximo que você puder e valorize o momento da introdução alimentar, que é justamente esses primeiros momentos, né? Entre os 6 meses aí até 1 ano. Então, você vai expor a criança para alguns alimentos, né? Então, a variedade é muito importante nessa fase. E pensar o seguinte, a criança, às vezes, você põe a comidinha na boca dela, ela gospe, né? Ela tende a cuspir, a soltar aquele alimento. Aí você pensa, a criança não gosta, olha só, ele não gostou desse alimento. E, às vezes, nem oferece mais. Então, a gente vai criando, vai imputando na mente dele que ele não gostou daquilo. Meu filho não gostou de verdinho. Tem vezes que eu vejo uma mãe comentando perto da criança que não conseguiu, que a criança não comeu verdinho, né? Então, aquilo vai criando um rótulo na criança e a criança vai acreditar no que a mãe está falando. Então, se você não quer ver realizado, não verbalize, né? Valorize aquilo que o seu filho faz de bom, aquilo que ele faz de certo. E dentro de um contexto que a gente vai conversando aí pra frente, eu coloque as técnicas para que aquela criança que às vezes não come, volte a comer ou comece a comer. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar
Maiara, intervalo. O intervalo está nos chamando, né, Abraão? E é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses detalhes aí de educar, né? Ensinar, formar aí. A gente falou no início, né, Maiara, de que os gostos ainda não estão definidos, né? E o educador vai precisar ter muita sabedoria aí para lidar com esse processo todo. Mas também a gente vai abrir a Bíblia. Maiara, se prepara, vou te passar aqui já a Bíblia, aqui do Bible. Bíblia nas mãos de Maiara, porque tem um texto da Bíblia aqui que a gente vai também mexer com ele, já depois do intervalo, quando a gente voltar com a Liliane Neto, a nossa convidada especial de hoje, que é nutricionista e está nos ajudando aqui no programa Além dos Fatos, nesta edição aí sobre alimentação das crianças. Qual é a melhor técnica para ensinar uma criança a se alimentar de forma saudável? Daqui a pouco também a sua participação nos nossos canais. Patrícia já está olhando ali, já está sinalizando e a gente volta já. Além dos fatos. Novo tempo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Diariamente você estuda um capítulo da Bíblia aqui na Novo Tempo. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, meu querido. Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior. Pare para pensar em como é que você tem lidado com esses assuntos de exercício de autoridade. Para saber mais, entre no nosso site novotempo.com/rádio e fique por dentro da nossa programação. Relembre as músicas que fizeram história. Que esperam no Senhor, voam com asas como águia. Flashback. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas... Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época. Flashback. O melhor do passado, aqui na Novo Tempo. Jesus é o Rei da Glória. Flashback. A ADRA é uma agência de ajuda humanitária internacional, com projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência social. Ela também atua em situações de crises ou catástrofes. E você pode ajudar a ADRA doando ou sendo voluntário em um dos seus projetos. Para saber mais, acesse adra.org.br. Ajude a transformar o mundo, uma vida de cada vez. Você pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil. Estas são algumas das nossas emissoras. Em Curitiba, Paraná, 106,5 FM. Em Minas Gerais, Governador Valadares, 107,7 FM. Em Afonso Cláudio, Espírito Santo, 93,9 FM. Em Belém, Pará, 106,3 FM. E pela internet, novotempo.com/rádio. Ouça e participe da nossa programação. Além dos fatos. Já estamos de volta. Ótimo estar aqui no Além dos Fatos. Mais um evento especial na sua companhia. Agradecendo aí essa audiência
você pode ver, você pode participar, você pode interagir, você pode usar aí o nosso WhatsApp para interação, que é o 12981510081. Você pode dar uma olhadinha na nossa bancada feminina aqui, o lado de lá é feminino, né, do microfone, do Very para lá é feminino, e também a nossa imagem da telinha, que é a nossa Liliane Neto, né? Elas estão em alta aqui no programa, viu, gente? Estou em minoria, então me ajudem aí, meninos, a equilibrar aí essa conversa gostosa, legal, falando sobre a alimentação das crianças hoje. Qual é a melhor técnica para ensinar uma criança a se alimentar de forma saudável? As nossas outras demais plataformas também estão aí, Patrícia. Estão por aqui. Vou começar destacando o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que é o 12981510081. Aí o pessoal tá dando algumas dicas, velho. Você me ajuda? Vou ler aqui o recadinho da nossa amiga Fernanda. Ela falou assim, ó, Liliane, ouça só. Boa tarde, meu filho faz a dieta da sopa. Deu sopa, ele come tudo. É a Fernanda Soares de Lagedo, de Pernambuco. Legal. Essa foi boa, Liliane. Foi. Esse é bom. Eu já fiquei imaginando o que viria. Esse pelo menos não cria dificuldade, né? Não. Aí a gente tem os dois extremos, né? Tem a criança que não come e a criança que come demais. Então, no contexto, né? O tudo é tudo o quê, né? Tudo de saudável, tudo de bom para a saúde, ou também inclui qualquer besteira, né? Pois é. Eu fiquei pensando que agora nas férias, né, Veri, Mayara e Liliane, as crianças ficam em casa talvez mais ansiosas, e eu acho que elas tendem a buscar mais por alimentos dentro de casa. E gastam muita energia também nas brincadeiras. Né? E o interessante, né, a gente pode visualizar um pouquinho disso no Covid, quando houve aquele momento que as crianças tiveram que ficar reclusas, né, aquela restrição um pouco maior, e os pais ficaram assim com os cabelos em pé, das crianças em casa, correndo e ganhando peso e não sabendo como resolver. E uma das questões, né, que a gente brinca é que os pais, eles talvez não associem que a ração, né, que o alimento que eles estão dando para a criança vai modular o comportamento da criança. Então, essa agitação, o pai vai lá, coloca um copo de achocolatado com bastante açúcar, bastante chocolate ou bastante café, para a criança consumir aquele monte de alimento gorduroso, bastante energético, e quer que a criança fique sentada. Então, isso não combina, né? Realmente o corpo vai corresponder à energia que está sendo dada ali naquele alimento. E agora nas férias a mesma situação. Se os pais não se programam para sair com seus filhos, para levar no parquinho, para gastar essa energia, dificilmente isso vai ficar em equilíbrio dentro de casa. Pois é, o filho de uma Fernanda, se der sopa ele come tudo, né? O filho da outra Fernanda, a Fernanda Neway, ele é o seguinte, é o Elias, tem 8 aninhos. Não come nada em casa que eu faço, todos os legumes possíveis. Antes ela disse, Mayara, que é como você ama brócolis, tá? Ela encheu a boca para dizer que ama brócolis. Mayara ficou com água na boca agora ali. É. Então é o seguinte, olha, ele não come nada. Faço todos os legumes possíveis. Mesmo assim, ele não gosta. Ele era uma criança que comia de tudo. Agora, passo até raiva na hora de comer, porque tenho que ficar brigando, né, insistindo ali para ele comer. Tem 8 aninhos, Liliane. Olha, tem duas situações, né? A seletividade alimentar, ela traz a gente hoje tem um olhar mais abrangente para isso. Antigamente a gente achava que a criança era teimosa, que ela não comia porque ela não queria, ela é desobediente, né? A gente acabava imputando só para a criança essa culpa, né? Por não estar correspondendo às expectativas do adulto. Mas hoje a gente entende que existe algumas faixas de seletividade alimentar. Tem crianças que têm uma seletividade extrema, que aí associa-se até a outras questões cognitivas, né? Alguns outros comportamentos, como o autismo. São crianças extremamente seletivas e elas não são seletivas porque elas querem. Elas são seletivas por conta de modificações genéticas e de coisas que o corpo dela está acumulando por conta dos processos biológicos dela. E aí é preciso um olhar profissional para ajudar essa mãe a regular essas vitaminas e minerais para que essa criança possa conseguir comer. Ela não come porque ela não consegue. Então, a presença do zinco, né? Muitas vezes é necessário suplementar vitamina B12 pode ajudar.
para essa criança ela ser capaz de colocar novidades no prato dela e aquilo não dá ânsia, não dá, né? Tem criança que tem até vontade de vomitar dependendo do que come. E tem outras seletividades que é em relação ao comportamento. Então, essa criança, ela comia uma alimentação saudável. No começo da vida, os pais tendem a caprichar um pouco mais, né? No pratinho ali de legumes, na constância de ter verduras. E aí, à medida que a criança vai crescendo, a criança vai entrando no hábito da casa. E aí vai comendo as besteiras, vai comendo os chocolates, vai comendo os doces. E aí o paladar dela fica aguçado para determinados sabores. E aí você quer que ela coma outras coisas que são necessárias, porém não são tão gostosas. E ela vai ficando entre um chocolate e uma maçã, eu vou querer o chocolate. Né? Ela vai ficando seletiva por conta da presença desses elementos que não fazem bem à saúde. Ou tem pais que negociam, se você comer toda a salada, eu te dou um sorvete. Né? Existe muito disso também, de associação daquilo que é gostoso como prêmio. E isso acaba trazendo para a criança um viés que ela vai formar dentro do cérebro dela, que toda vez que ela fizer algo que parece que não é tão gostoso, ela merece algo que é muito gostoso. Nossa aula continua aqui com a Liliane Neto. Patrícia, tem mais ali. Mais um, vou destacar mais um recadinho da Célia. A Célia deu uma sugestão. Ela disse que ouviu a gente falando que não é fácil comer salada no inverno, então ela começou agora a fazer sopas com legumes que são mais quentinhos e mais apetitosos, ainda mais no sul, que é muito frio. É válido, Liliane? É válido, sim, né? Entre comer nada e comer cozido, vale cozido. Tá ali ingerindo as vitaminas, os minerais, né? Mas muitas vitaminas se perdem com o calor. Quando a gente comenta de saladas, né? A gente muitas vezes associa aquele alimento cru, aquele alimento in natura, né? E aí vale a consideração de incluir no seu prato sempre algum alimento cru, apesar de não ser aí talvez o apetite do momento, né? Colocar as frutas, que são alimentos que talvez sejam um pouco mais fáceis de serem ingeridos dentro da rotina. Perfeito. Maiara, você tá no YouTube aí? Eu tô sim. Deu pra gente. A gente só falou do WhatsApp aqui. Mas o pessoal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, também tá se manifestando. Tá sim, ó. Aqui tem uns comentários interessantes no YouTube. Eu achei engraçado aqui o Jorge Augusto Paim, ele disse assim, ele tá na escuta, né? E ele falou assim, eu sou gaúcho, nem sei o que é giló. Pois risos, né? E aí a Regina, ela comentou aqui que uma forma das crianças comerem de tudo que tá no prato é só colocá-la para comer com outra criança. Ela falou, incrível a degustação. E realmente, né? Fica aquela comparação de uma criança com a outra, e a outra criança não quer ficar para trás e acaba comendo tudo, né? Desafio. Foi a Regina que falou isso aí? Foi a Regina. Antes ela disse lá, né, que a alimentação saudável é aquela que desembala menos e descasca mais. Exato. Legal, gostei desse Sumaré. E a Andressa Nunes, ela fala o seguinte, que porque a pergunta foi, né, quais são as técnicas, né? Sim. Ela falou que ela sempre faz 3 tipos de saladas ou legumes. E aí ela fala para os filhos escolher um legume ou uma salada, e ela falou que sempre dá certo. Chega mais aqui pertinho da gente para participar desse programa. Você pode chegar perto pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. E vá anotando tudo aí, tá? Porque tá legal isso aqui, essa aula tá boa. Patrícia, tô vendo aquele presente legal ali. Deixe-me fazer uma pergunta. Marcadas pela fé, nos ajuda também nesse processo de compreender a questão da educação infantil, né, até da alimentação? Com certeza, a educação dos filhos é a base para a vida toda deles. Ouvindo aqui o que a Liliane estava falando, eu fiquei pensando aqui, com certeza, esta formação da criança é o que ela vai ser para a vida toda, se ela vai ter algum tipo de doença ou não, algum tipo de desafio ou não, para se alimentar também, né? E esta revista, este presente, traz a história de 8 mulheres que marcaram a Bíblia, né? E de que forma elas marcaram. E eu trago aqui como destaque a Ana e Maria, que educaram pessoas muito importantes, relevantes na Bíblia. Perfeito. E com êxito, não é, Maiara? Com êxito.
Sem falar que a gente escolher ter uma alimentação saudável é uma questão de fé também. Perfeito. Porque fé é confiança em Deus. Então, se Deus é o Criador e foi Ele que criou todos os alimentos, com toda certeza, se a gente o ouve, né? E ouvir é buscar viver com, viver da maneira como Ele pediu, com certeza a gente demonstra ter fé nele também. Perfeito! E para você ter aí esse material, Patrícia, como é que faz para ter esse novo guia de estudos da Bíblia, Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia? Existe um site exclusivo, tá bom? É novotempo.com/marcadas pela fé. novotempo.com/marcadas pela fé é o site exclusivo deste estudo bíblico que fala sobre o exemplo de 8 mulheres, mas não quer dizer que é um estudo para mulheres, só para mulheres, um estudo feminino, não é, Veríssimo? Elas estão na Bíblia, não é à toa que a história delas está na Bíblia, assim como a história de alguns homens também que marcaram a Bíblia. Então acho que é válido você conhecer o exemplo dessas, claro que você já conhece a história, mas meditar aí no exemplo delas, tá bom? Perfeito, perfeito, Tem, tá aí. Tem o WhatsApp da Escola Bíblica também. O WhatsApp da Escola Bíblica, com certeza, 12982444449, tá? 12982444449. Esses 4 todos aí, viu? Muito bem. Peça então Marcadas pela Fé e você vai ter esse material maravilhoso nas suas mãos. Guia de Estudos da Bíblia. Perfeito? Bora lá, vamos seguindo aqui. Aliás, falar em Bíblia, Liliane e Maiara. Provérbios 22, verso 6, dizendo, instrui, você falou, né? Deu uma noção disso aqui. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo a gente pode colocar aqui no nosso contexto de educação alimentar dos bebês, das crianças, enfim? Faz parte da formação do caráter também. Isso, a gente percebe isso, assim, na vivência, né? Quando eu atendo os pacientes e a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa história de vida, a gente percebe que as maiores marcas, né, que a pessoa tem são na infância. E aí isso vai se desdobrar para o comportamento alimentar no adulto. Às vezes a criança era estimulada durante a comida, a mãe deixava ela pegar vários brinquedos para ela poder se distrair e a mãe colocar a comida na boca. Existe essa teoria, tem mães que tratam assim, né? Para a criança comer mais rápido, eu deixo ele com o celular, eu deixo ele com um brinquedo que ele goste, porque aí ele vai comendo e ele nem percebe. E aí nós vemos que no adulto isso se formou de tal forma que o adulto não consegue comer, assim, por exemplo, está com o celular, ou ele não está presente na refeição. Ele está comendo sem reparar a quantidade, né, e o volume que ele está comendo, nem o que ele está comendo. E essa presença na refeição, ela é algo aprendida, né? Você sentar-se à mesa, olhar aquele alimento e você estar ali. São 20 minutos a cada refeição, né? 20 minutos no café da manhã, 20 minutos no seu almoço, 20 minutos no seu jantar, que você vai aproveitar e vai ter uma interação com aquele alimento. E isso ajuda você a comer a quantidade certa, o tipo de alimento certo, de uma forma que você não vai se arrepender depois. Mas esse aprendizado, a gente percebe que ele é formado ali na infância. Então, essa mãe, quando ela ensina o filho no caminho que ele deve andar, com certeza isso vai refletir na vida adulta. Maiara, comentário? Ali a gente pode dizer que por aplicação sim, né? Porque o caminho ali, se eu não estou enganada, representa todos os princípios, os valores, né? Que devem ser ensinados para a criança. E aí quando a gente vai para o Antigo Testamento, né? Esse caminho, né, que as crianças deveriam ser instruídas, inclui as instruções que Deus havia dado, né, para Moisés, que é chamado de lei, né, ou seja, as instruções de Deus. E dentro das instruções de Deus havia ali, né, instruções também referentes à alimentação, né, o que deveria ser considerado alimento próprio, alimento impróprio, né. Então, de certa forma, por aplicação, sim, a gente pode considerar o texto ali de Provérbios 22, podendo, né, por aplicação, incluir também essa questão. Legal. Patrícia. Eu queria voltar para a parte técnica agora com a Liliane. Sim. Liliane, tem algumas crianças que se recusam a comer a refeição principal.
tá? Por vários motivos. Como os pais devem reagir quando a criança não almoça, por exemplo? Ela fica sem almoçar e pode comer um lanchinho depois? Ou como é que funciona isso? Cada caso é um caso, né? Uhum. Não conseguiria generalizar, porque a gente precisa entender o que antecedeu a essa recusa do almoço. Uhum. Por exemplo, a criança comeu o café da manhã 10 da manhã. Aí chega meio-dia, 11h30, a mãe fala que ele tem que fazer a refeição do almoço para ir para a escola. Só que ele ainda tá com a barriguinha cheia. Ou a criança toma uma mamadeira mais cedo, antes do almoço. Chega na hora do almoço, ele está inapetente, né? Ele não está com vontade de se alimentar. Essa sensação de fome, ela é muito mais verdadeira na criança do que no adulto, né? Ela é muito mais presente, porque é uma saciedade. A criança está satisfeita, ela comeu uma refeição super completa, um pratão de abacate. Vai chegar na hora do almoço, ele vai estar com dificuldade de comer, porque faz 2 horas que ele se alimentou. Ou é uma questão mesmo da refeição, eu prefiro um lanchinho do que a comida. Então, os pais, eles vão precisar analisar o contexto dessa recusa. É sempre que essa criança recusa? O que antecedeu esse comportamento? Ele está comendo antes, ou ele realmente não gosta de comer o feijão, ou ele sente que naquele momento ele vai comer uma outra besteira, ou a família tem costume de vez em quando trocar a refeição do almoço por lanche. E aí, essa criança, sendo analisada, o pai precisa ter sabedoria para saber como conduzir. E eu queria, não sei se agora, depois, dividir com vocês algumas estratégias, né? Que acho que o almoço é uma refeição bem importante. Mas uma dessas estratégias é deixar essa criança ter um intervalo de refeição razoável, né? Para que ela tenha fome naquela refeição. Ofertar dentro desse prato opções, né? Como aquela mãe falou, eu dou 2, 3 opções de salada para o meu filho escolher uma. Porque às vezes ele está nesse momento de independência, né? Ele quer escolher algo. E aí você fala, você quer alface ou você quer couve? Né? São 2 verduras, e quando a gente está maior, né? Estamos ali no restaurante, muitas vezes a gente opta por uma verdura ou a outra. Então, dá essas opções para a criança possa ali escolher, e também fazer com que a criança, mesmo sem consumir o alimento, ela tenha o hábito de ver que tem salada no prato dela, que é um dos grandes desafios, né? Você mesmo, na montagem do pratinho dela, ela não come verdura, mas a verdura permanece ali no prato. Para que a criança, com o tempo, você vá trabalhando com ela no lúdico, fazendo brincadeiras ou desafios para a criança, para que aos poucos ela comece a consumir. Mas se você fala assim, meu filho não come o verdinho, e já nem põe no prato dele, nem põe na mesa, com certeza essa criança ganhou, né? E a saúde dela perdeu. E aí você precisa fazer esse reajuste para deixar a saladinha sempre no prato da criança até que ela tenha a coragem e a vontade de comer. Tem desafios aí, né, Mayara? Muitos desafios para quem tem a responsabilidade de cuidar aí dos pequenos e orientá-los bem. O pessoal está comentando aqui, inclusive, das suas estratégias. A criatividade é muito bem-vinda, com certeza. Agora, tem alimentos, Liliane, nessa fase final aqui do programa, alguns alimentos nesse processo não podem faltar, né, para que se construa aí um indivíduo saudável, né, uma criança que vai crescer realmente saudável. Que alimentos são esses e qual a importância deles estarem lá presentes na dieta? Alguns deles, Veríssimo, são as frutas, os legumes e as verduras, né? Então, são 3 grupos alimentares que precisam ser estimulados, precisam ser inseridos dentro da rotina. Tem famílias que não têm uma condição financeira favorável, né? Acabam não consumindo uma quantidade grande desses alimentos, mas é importante que essas famílias procurem os alimentos da época, né? Do tempo, da estação, coloquem aí prioridade dentro da compra, né? Porque muitas vezes prioriza comprar aquele biscoito ou prioriza comprar aquele chocolate, ao invés de priorizar as frutas, os legumes e as verduras. Então, essa educação nutricional, ela vem já do supermercado, né? Primeira coisa, você tem que ter para ofertar.
A partir do momento que ela está dentro da rotina, é inserir isso dentro dos horários adequados. Outros alimentos interessantes também, para que a gente possa incluir dentro da rotina, são os alimentos integrais. Então, o arroz integral, muitas vezes a mãe fala, meu filho não come arroz integral, mas se você ensinou ele a comer, você fazia com frequência, e quando você tem fome, você come o que tem, né? A criança, se ela tiver com um apetite, ela vai comer ali o que a mãe fez. Então, a primeira das lições é que a mãe faça com mais frequência. Outros alimentos, como os pães integrais, né, são muito bem-vindos. O milho também, que é um alimento integral. Então, fazer essa variedade de cereais, sendo eles integrais, faz todo sentido dentro de uma alimentação saudável. E um último grupo alimentar são o grupo das proteínas, né? Então, ali a presença dos feijões, variar feijão branco, feijão preto, feijão carioca, lentilha, ervilha, né, para que a criança conheça os demais tipos de grãos, e também as castanhas, que é um alimento que pode ser aí colocado com mais frequência na rotina das crianças, dá bastante saciedade e com certeza vai ajudar nessa modulação do paladar. E são sempre muito saborosas também as castanhas, né? Muito. Mayara, nesses 2 minutos finais, a Bíblia, ela enche de responsabilidades, né, a pessoa que tem no seu controle, lá nos seus domínios, crianças, né? Pessoas a serem formadas por elas, né? A Bíblia tem recomendações próprias nesse sentido. A Bíblia fala que para quem tem filhos, os filhos são herança do Senhor, né? Então, os filhos precisam ser bem cuidados, né? E Deus entrega aos pais a responsabilidade desse cuidado. E parte desse cuidado vai estar não apenas a formação do caráter, né? No sentido de ensinar bons princípios, bons valores, né? Que é o que vai moldar os pensamentos e as ações, né? Ou seja, a conduta. Mas também está sob a responsabilidade dos pais, pelo menos nos primeiros anos de vida, né? A formação de bons hábitos. E saúde é uma coisa que a gente tem que aprender a cuidar dela, não quando não tem mais. Saúde é uma coisa que a gente tem que aprender a cuidar desde sempre, né? Tem que entender que é algo valioso e que a gente não pode esperar perder para poder, né, dar valor. Então, a Bíblia, sim, ela vai... Claro, não vai ter conselhos tão específicos assim, na fase X você tem que fazer isso, na fase Y... Não é assim. Mas o que a Bíblia vai incentivar é que através do relacionamento, né, de pais com filhos, e principalmente através do exemplo dos pais, os filhos vão aprender muita coisa. Então, essa questão do comer bem ou do comer mal também vai ser uma questão dentro de casa que vai vir, a princípio, né, nos primeiros anos, vai vir muito pelo exemplo, né? É só lembrar lá de Daniel e seus companheiros, né? Que certamente tinham uma alimentação muito boa desde cedo no acampamento, né? Na pátria mãe, e quando foram cativos lá mantiveram, e isso foi bênção, né? Bênção até para nós hoje, porque temos aí a inspiração divina através de Daniel, através de seus companheiros, e o belo exemplo que eles nos deixam. Muito legal. Bom, a gente está terminando o programa de hoje, Patrícia. Que peninha, não temos mais tempo. Mas Liliane, onde as pessoas te encontram aí para conhecer mais seu trabalho, tá? Nas plataformas? Nas redes sociais, ali no Instagram, @nutri.adventista. Estou ali para ajudar e ouvi-los. Pode me procurar. Legal. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite aqui da produção da Patrícia. Mayara, foi um prazer novamente estarmos Grande juntos. Satisfação, velho. Desta sabedoria. E amanhã a gente volta. Patrícia Mater continua nos trazendo notícias.